Em 2017, o Rio de Janeiro registrou um avanço de 26% nas exportações e obteve o maior saldo comercial da história. Foram 21 bilhões de dólares em exportações de bens no estado. Se compararmos com o número de importações, esse valor cai pela metade. No Rio em Foco, que começa agora, vamos falar sobre os fatores que vêm contribuindo para o aumento das exportações fluminenses e os setores que estão se destacando. Vem com a gente. O Rio em Foco recebe a especialista em comércio exterior da Federação das Indústrias do Estado do Rio, a Firjan Internacional, Cláudia Teixeira dos Santos, e a presidente do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros do Estado, Sindaerj, Célia Regina Gomes. Entre os 5 principais estados brasileiros que mais exportam, São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul, o estado do Rio foi o que mais cresceu. Em 2017, o Rio de Janeiro apresentou o superávit recorde de 10 bilhões de dólares, o dobro do valor de 2016. A que a gente pode atribuir esses números tão bons? Bom, nesse último ano, de 2016 para 2017, nós tivemos uma recuperação muito importante da indústria de petróleo, da exportação, na verdade, de petróleo. Então, você teve uma recuperação tanto em termos do preço do petróleo exportado, quanto em termos do volume de petróleo. Nós tivemos o recorde histórico nas exportações de petróleo. Então, teve um aumento de mais de 65%, o que impacta de forma bastante importante a pauta de exportação do estado do Rio de Janeiro. No entanto, nós também tivemos bons resultados na questão da indústria, né? O setor industrial também teve uma exportação bastante interessante. O setor da indústria automotiva também foi um destaque, com grandes exportações, com aumento de exportação e recorde de exportação para a América Latina. Então, os países como Argentina, Chile, nós também, o setor de borracha foi um setor bastante, com uma performance interessante, então também exportou muito para a região da América Latina, para México, Colômbia, outros setores que são setores menores no nosso estado, mas que também têm uma exportação bastante diversificada, tiveram um resultado expressivo para o crescimento do ano de 2016 para o ano de 2017, foi o setor têxtil, o setor de alimentos e bebidas. Então, a gente conseguiu, de certa forma, diversificar as exportações em vários setores e a gente conseguiu um aumento dessas exportações. O Rio de Janeiro teve um aumento, como você falou, de 26%, acima da média brasileira e com uma performance melhor do que os maiores estados, né, exportadores do Brasil. E aí a gente está falando da indústria sediada no estado do Rio exportando. Isso. Em relação a crise, né, a reação à crise, foi também um processo de aprendizado do empresariado e da importância de buscar outros mercados? Eu entendo que sim. Eu acredito que quando a gente está falando de exportação, a gente está falando de diversificação de mercado, né? Então, além de tudo isso, a exportação ela traz vários benefícios para a empresa, como a empresa acaba melhorando seus processos, e, eventualmente, ao adaptar o seu produto para exportação, ela melhora o produto, então ela fica mais forte para competir, inclusive, no mercado interno. Então, nesses momentos de crise de mercado interno, em que você tem uma queda do consumo interno, você tem uma dificuldade de vender para o país, obviamente a exportação se torna uma saída para a crise. Então você tem um reflexo tanto das empresas que já eram tradicionais exportadores do estado do Rio, setores que já são tradicionais exportadores que eventualmente conseguiram ampliar nesse momento de crise, como até novas empresas tentando eventualmente entrar nesse mercado para poder sair um pouco dessa situação. Por outro lado, essa situação de crise, ela rebate diretamente na importação. Então, o estado do Rio também teve uma queda muito grande na importação, o que reflete mais 11%, uma queda maior do que a do Brasil, e isso faz com que você tenha queda na compra de bens industriais, queda na compra de matérias-primas, de
produtos intermediários, que reflete exatamente essa situação de crise. Então, ou seja, a indústria eventualmente não está investindo, não está comprando matéria-prima e até bens de consumo. E isso, de certa forma, reduz um pouco a própria arrecadação do governo, né? Porque o ICMS é arrecadado a partir da importação e a atividade econômica nesse sentido, né? De fretes e etc., com a queda das importações. Então, tem um reflexo muito bom para o lado da exportação, né? Porque você teve, mas por outro lado, a importação às vezes a gente vê com bons olhos está caindo, porque eventualmente dá uma sensação de que reduz a competição, mas não é tão bom assim, porque você tem a queda de investimentos, né? A queda, enfim, de outras compras. Em relação à agenda do sindicato, nesse período de 2017, né? Esse aumento das importações também agilizou, quer dizer, também criou demandas para serem trabalhadas junto ao governo? Bom, eu assumi agora, dia 2 de janeiro, não posso falar tão profundamente pela agenda de 2017 do sindicato, mas foi um ano muito complicado, né? Muito complicado para nós, porque com essa queda da importação é onde nós temos um movimento maior. O nosso movimento de despachantes, ajudantes, a toda a cadeia de comércio exterior, ela precisa de um número muito maior de envolvidos na importação. Então, essa queda de 11% significou para a gente uma queda que eu posso te dizer na faixa de 65%. De movimento. De movimento. A gente tem, e veio junto com ela o Estado do Rio de Janeiro, da questão do petróleo. Nós tivemos empresas, comissárias que tinham na faixa de 120 funcionários, que em 2017 fecharam o ano com 20 pessoas. Né? Isso tudo de acordo com a importação. A exportação aumentou, mas ela demanda muito pouco de funcionário. Né? A documentação, a burocratização da parte de exportação ela é muito menor, então se demanda de menos pessoas. Com isso também o valor agregado dos nossos serviços ele é um valor diferenciado da exportação. Como o sindicato sobrevive dessa arrecadação, nós tivemos uma queda muito grande. Foi um momento de reflexão, foi um momento de mudanças e um momento de eleições também, né? Então com isso teve essa mudança, mas a gestão anterior trabalhou junto com Receita, junto com a Firjan, sempre teve junto da Firjan e outros órgãos para poder melhorar, né, e captar o pessoal, as pessoas da área de Comex, para poder aproveitar esse espaço que ficou, né, e captar melhor os colaboradores. E nessa questão da desburocratização é um tema que a gente vai tratar no próximo bloco, não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.